Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Botafogo e Palmeiras na tela do NS Futebol. A gente vai direto para análise para você e eu. Não perdemos tempo nesta quarta-feira de jogo decisivo. Primeiro, eu estou gravando esse vídeo no domingo, então eu não faço ideia do que aconteceu entre Botafogo e Cuiabá, tá? Então a gente pode entrar num cenário aqui hipotético, mas não é o caso, eu não vou fazer isso com vocês. O que a gente vai olhar agora é esse cenário de mando de jogo e o cenário de estilo, sem contabilizar pontos, situação na tabela, justamente porque está sendo gravado anteriormente. Então, é só isso. Se a gente for entender como tende a ser esse jogo, você tende a ter ali um Botafogo jogando em casa, 59-54, com uma ligeira vantagem em relação ao Palmeiras. Tá? Quando a gente observa isso, o que a gente pode entender? Um Botafogo com tanto passe quanto o famoso 50-50, então um jogo muito igual de passe nesse sentido, um pouco mais de progressão. Mesmo assim, a gente está falando de grandes diferenças entre um e outros. A diferença é pequena, a diferença entre as duas equipes em termos de comportamento casa e fora são pequenas, tá? Então esse é o primeiro cenário. Quando a gente vai para a recuperação, de novo, pouca diferença, uma vantagem para cada, e aí nesse cenário que a gente está observando, de fato, a gente está observando um cenário onde o Botafogo e o Palmeiras chegam a uma condição de muita igualdade, ou seja, um jogo muito truncado entre eles. Fica aquele 50-50 de posse de bola, com o Botafogo tendo mais posse, provavelmente no início, o Palmeiras tendo mais posse depois de determinado tempo, e alternando. Essa tendência que vai acontecer dentro do jogo. Quando a gente observa isso, o que dá a vantagem de mando de campo para o Botafogo? Que dá essa vantagem está nos 4 principais critérios. Então o Botafogo jogando em casa finaliza mais do que o Palmeiras jogando fora, converte mais gols do que o Palmeiras jogando fora. Então esses 2 pontos aqui são favoráveis ao Botafogo. E a diferença é enorme. No caso da finalização até é grandinha, mas no caso da conversão é meio parelho. Então você tem um cenário onde as duas equipes convertem bem, tanto que os overalls são altos, e aí você passa a depender da tentativa e erro. E aí, a tentativa de erro, o Botafogo vai melhor, tá? Quando a gente olha para bloqueio, ou seja, bloquear a ação do adversário, quem bloqueia melhor? Botafogo. E quem interfere melhor como goleiro? O Lucas Perry. Então você tem todos esses cenários voltados ao Botafogo. Iago, isso quer dizer então que o Botafogo vai vencer, vai golear, vai estraçalhar o Palmeiras? Não, não vai. Isso quer dizer basicamente você tem um cenário aí favorável ao Botafogo, mas de muito equilíbrio. E por que a gente coloca que ele é muito equilíbrio? Porque se a gente olhar o Palmeiras e Botafogo por um outro viés, que é o do estilo, o Palmeiras leva uma ligeira vantagem, 58-54. Tá? Então, o que acontece com o Botafogo jogando contra equipes parecidas com o Palmeiras para cair o overall? Acontece o seguinte: eu tenho uma queda na velocidade de recuperação, geralmente, isso independente do mando de campo. Acabo tendo também uma queda de progressão e uma queda de passe. Iago, essas quedas aqui são propositais, ou seja, é uma questão estratégica que eu estou utilizando? Não. Por que não é uma questão estratégica? Porque eu caio minha finalização certa, eu basicamente mantenho a taxa de conversão, eu dependo do meu goleiro da mesma forma, mas de novo eu caio o bloqueio. Então, dos 4 critérios fundamentais aqui, 2 deles eu tenho uma queda. Então, isso é negativo para a equipe do Botafogo. Quando a gente vai para o Palmeiras, eu tenho o inverso. Eu passo a ter um aumento da velocidade de recuperação, eu passo a ter também um aumento da progressão, eu passo a ter um aumento do passe, e isso vira estratégico. Por que vira estratégico? Eu tenho um aumento da finalização, uma manutenção da taxa de conversão, um aumento da capacidade do meu goleiro defender e uma manutenção do bloqueio. Então eu tenho 2 critérios melhorando e 2 estáveis. Então esses 2 passam a dar um overall maior, além desses outros que estão ali embaixo indicarem que é uma questão estratégica, tem uma mudança de comportamento entre um cenário e outro. Por isso que a gente passa a ter um Botafogo e Palmeiras mais equilibrado, tá? O que a gente pode dizer das duas equipes? Tende a acontecer um gol para cada equipe pelo menos, tá? Então assim, primeiro gol ele pode te dar uma vantagem estratégica, mas ele não te define o placar até o final, tá? Não sei, obviamente o gol aconteça nos últimos minutos, né? Mas assim, partindo do pressuposto que o gol pode acontecer cedo, não é um gol definidor, tá? É uma questão de tempo definindo não o placar, especificamente quando o gol sai mais tarde.
Então você tem uma questão ali de tempo importante. Então saiu logo o primeiro gol do Botafogo. Não é definidor para o Palmeiras perder. É um indicador de que o Botafogo vai ter uma chance estratégica muito grande. Quando se aconteceu o inverso, a mesma coisa. O Palmeiras passa a aumentar a sua chance de vitória, mas não define a sua chance de vitória. E aí, é claro, nesse mesmo cenário, passa o controle estratégico do jogo, e aí precisa aproveitar esse controle estratégico. Onde eu acho que começa a definir vitória, ou define a vitória, a partir do segundo gol. Tá? São duas equipes acostumadas com o sintético, então assim, a ideia do poxa, não vou me adaptar, não é verdade. E aí você tem, de fato, um jogo mais livre. Tá? Grande possibilidade de empate, mas torceremos por um grande jogo para que as duas equipes proporcionem, né? Geralmente ali a primeira e segunda, ou pelo menos até o final da rodada, a primeira e segunda. Espero muito que proporcione um grande jogo. Beleza? Espero muito que vocês também tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.